Então, bem-vindos a mais uma edição, a primeira edição do segundo semestre do Física ao Entardecer. É um prazer ter o nosso palestrante, que vem falar para vocês sobre fundamentos da mecânica quântica, talvez um dos principais experimentos, um dos experimentos mais fundamentais da mecânica quântica. O nosso palestrante é professor aqui do Instituto de Física Teórica. O professor Jorge Matsas está aqui desde 1995. Ele fez a graduação na USP, mestrado e doutorado aqui no IFT. Depois ele passou um tempo na Universidade de Chicago, que é um dos principais centros de física teórica do mundo, né? E depois retornou para o Brasil, para o Instituto de Física Teórica. Ele é um dos grandes experts em relatividade geral, né? Mas não é exatamente isso que ele vai estar falando aqui, porque ele também tem um interesse muito grande em fundamentos da mecânica quântica, e esse é o tema dessa palestra. Então, vou passar a palavra para ele, para a gente poder ouvir um pouquinho o que ele tem a dizer. Bom, eu agradeço muito o convite do Alexandre e agradeço a presença de vocês, alguns dos quais eu já conheço de longa data. Então, vamos ver se eu consigo surpreendê-los de alguma maneira com mecânica quântica. Se eu não conseguir, a culpa é minha, porque mecânica quântica é surpreendente demais para que isso não aconteça. Bom, olha, o meu objetivo realmente principal nessa palestra é organizar um pouco a ideia de vocês sobre mecânica quântica. Eu estou vendo, inclusive, alguns colegas aqui presentes, mas eu sei que a maior parte de vocês são interessados, que devem ter ouvido mecânica quântica em artigos ou livros de divulgação. E a sensação que eu acho que muitas vezes fica para a pessoa lá no subconsciente é que a mecânica quântica ela é capaz de qualquer milagre, né? Então é verdade que a mecânica quântica é capaz de alguns milagres, mas ela não é capaz de fazer qualquer milagre. Então o que eu queria é organizar um pouco a ideia de vocês sobre o que a mecânica quântica, qual é a mensagem que a mecânica quântica traz sobre o mundo que nós vivemos, né? Bom, ou seja, o objetivo é realmente desmistificar a mecânica quântica até onde é possível e realmente, no final das contas, fazer com que só sobre o que realmente é surpreendente da mecânica quântica sem a parte mistificada que muitas vezes acontece. Bom, o que é a física moderna, né? A física moderna ela se apoia, eu vivo repetindo isso, mas eu não me canso de repetir, ela se apoia em duas grandes pilastras, assim como nós vemos hoje. Uma delas é a teoria da relatividade. A teoria da relatividade é uma teoria de espaço-tempo. Ela diz qual é o palco de fundo onde todos os protagonistas e todas as teorias vão jogar, né? Então, ela é uma teoria de espaço-tempo que determina aonde qualquer coisa que você vai definir como partículas, planetas ou nós mesmos existem, né? Esse é o tema, por exemplo, da relatividade de Einstein, ou mesmo da relatividade de Galileu. Mas esse não é o tema da palestra de hoje. O tema da palestra de hoje tem a ver com a outra pilastra, que é a teoria quântica. A teoria quântica, ela determina quais são as regras dos jogos com as quais os protagonistas atuam. Então, a relatividade de Einstein, ela tem o mesmo status do que a relatividade de Galileu. São teorias diferentes do espaço-tempo. Enquanto a teoria de Galileu, ela nos diz, eu estou, por enquanto, falando ainda nesse primeiro item, nessa primeira pilastra, que não é o tema da palestra de hoje. Enquanto a relatividade de Galileu, por exemplo, ou o espaço-tempo de Galileu nos diz que o tempo é absoluto, no espaço-tempo de Einstein nós temos que o tempo é relativo ao observador. Mas, claro que são visões muito gritantemente distintas, mas elas têm hierarquicamente, dentro da teoria, dentro da física moderna, o mesmo status. Porque ambas as teorias são teorias que determinam qual é o palco de fundo onde os protagonistas da física vão atuar. Enquanto que a mecânica quântica, ou a física quântica, a teoria quântica, ela tem um status equivalente à teoria de Newton. Em que sentido? Todos vocês provavelmente se lembram da fórmula de Newton, força igual a ma, né? Isso em si não é uma lei física, você não consegue testar essa lei em si. Você consegue testar no momento que você diz quem é a força. Aí você tem uma lei física. Por exemplo, se você diz que a força é a força de gravitação de Newton entre dois corpos,
Você coloca essa força do lado esquerdo, de F igual a ma, e acaba tendo uma lei física que você pode testar em laboratório. Certo? Então, a teoria clássica, ou a mecânica clássica que a gente aprendeu desde o colégio, é, antes de mais nada, uma teoria de teorias. Para cada F você tem uma teoria física. Força de gravitação universal tem uma força, você coloca naquela teoria das teorias, que é F igual a ma, e acaba com uma lei física. Você tem uma força, que é a força para uma mola, você coloca em F igual a ma e acaba com uma outra teoria física. E assim por diante. A mecânica quântica, a teoria quântica, é também uma teoria de teorias. Em que sentido? Para que ela se torne, para que ela dê origem a uma teoria física que você possa testar em laboratório, você tem que dizer o análogo de quem é essa força. A gente chama de hamiltoniana. Pensem numa força. É algo que caracteriza a interação do sistema, algo que caracteriza a força do sistema. Então, a teoria quântica é uma teoria de teorias no sentido que ela nos diz como que o mundo funciona, assim como a teoria de Newton também nos diz como a teoria funciona. Só que ela é gritantemente diferente, as regras do jogo determinadas pela teoria quântica são gritantemente diferentes da teoria clássica, que também determinam as regras do jogo de como que esses protagonistas jogariam. Como é essa diferença, eu já vou mostrar daqui a pouco. Ok? Então, a estranheza da mecânica quântica, o exótico, o fantástico da mecânica quântica, não é só dizer que as coisas são estranhas. Ela diz que o próprio jogo é estranho. Não é só que as partículas são estranhas, os buracos negros são estranhos, enfim, são quânticos, etc. Ela diz que a própria regra do jogo em que nós jogamos e atuamos no mundo são estranhos. Eu vou ser um pouco mais claro logo, mas antes de mais nada eu quero continuar nessa minha analogia entre essas duas pilastras. A relatividade, ela é caracterizada, como eu disse, é uma teoria de espaço-tempo, né? É uma teoria que basicamente diz que o espaço não faz sentido sem o tempo e o tempo não faz sentido sem o espaço. Eu gosto dessa estilogravura do Escher, porque os anjos que vocês veem aqui em branco não teriam sentido se não fossem os demônios que estão em negro. E os demônios não teriam sentido sem os anjos. Vocês podem ver claramente um anjo aqui. Um anjo aqui, por exemplo, a cabecinha do anjo, as asas do anjo. Quem não está vendo um anjo aqui, quem está vendo só os diabos, não está vendo os anjos, eu começaria a me preocupar. Certo? Então, por favor, mesmo que vocês não estejam vendo, não façam essa pergunta. Onde estão os anjos? Ok, então o que a relatividade diz é que o tempo é relativo, o espaço é relativo, mas existe algo absoluto, que é um uno espaço-temporal. E ela é muitas vezes conhecida, a teoria da relatividade, pela relação energia igual a mc2, que diz que um corpo que tem massa m tem uma energia associada a ele, que é a massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então, para você conseguir unificar tempo, espaço, energia e massa, você precisa de, como elas têm unidades diferentes, vocês sabem, por exemplo, qual é a unidade de distância? Centímetros. Qual a unidade de tempo? Segundos. Se vocês querem unificar quantidades que têm dimensões diferentes, dimensões físicas diferentes, você precisa de uma constante para fazer isso. Quem faz esse trabalho na relatividade é a velocidade da luz. Por isso ela é uma constante universal. Sem essa constante, você não consegue unificar tempo, espaço, energia e massa. Perfeito. A mecânica quântica, ela tem também a sua constante. Ela é uma constante que vai acabar associando ou relacionando frequência de ondas com energia. Eu vou entrar em detalhes mais à frente, mas eu quero, nesse momento, só dizer que existe uma constante que caracteriza a mecânica quântica, assim como existe uma constante que caracteriza a relatividade, ou que é típica da relatividade. Só que elas têm, novamente, naturezas muito distintas. Na teoria da relatividade, C, que é essa constante universal, ela, por uma incrível, entre aspas, até o quanto sabemos hoje, coincidência, é a própria velocidade da luz. Podia não ser, podia ser alguma coisa diferente, mas é a velocidade da luz. Então, não só existe essa constante que consegue unificar ou consegue relacionar massa e energia, mas essa constante ela tem um significado físico, que é a velocidade da luz medida por qualquer observador inercial. Qualquer observador livre de forças
quando for medir qual é o espaço varrido por um raio de luz ao longo do tempo que ele mede, ele vai encontrar uma velocidade c que é de próximo de 300 mil quilômetros por segundo. Certo? Em 1 segundo a luz consegue percorrer próximo de 300 mil quilômetros. A luz leva algo como próximo de 8 minutos para sair do Sol e chegar até a Terra. Muito bem. Já a teoria quântica tem essa constante h, que é uma escala completamente diferente, não é uma escala de velocidade. É uma escala de quantidade de rotação. Eu sei que alguns de vocês acham trivial, porque eu estou vendo alguns estudantes aqui de física e alguns colegas meus, como eu disse, mas para aqueles que, digamos, não são físicos e nem estudantes de física, a quantidade de rotação pode ser entendida como aquela quantidade que faz uma bicicleta em movimento ela não tombar. Certo? Uma bicicleta em movimento ela não tomba, quanto mais rápida é a velocidade da roda, e quanto maior é a sua roda. Então, rodas maiores vão tornar a sua bicicleta mais estável. Tá bom? Ok, então essa escala, o que nos diz? Essa escala nos dá basicamente essa constante, que é a constante da mecânica quântica, o H, chamado constante de Planck. A gente já vai ver um dos heróis da palestra de hoje é Max Planck, que deu origem à constante. Ela dá uma escala da quantidade mínima de quantidade de rotação que um corpo pode ter. Tá? Não é exatamente H, mas é metade desse H. É um H cortado. É H dividido por 4π, enfim. Ele dá uma escala da quantidade mínima, diferente de zero, é claro que algo pode rodar. Então algo pode não rodar nada, certo? Mas se ele for rodar um pouquinho, a quantidade mínima depois do nada que ele pode rodar, a escala dessa quantidade mínima vai ser dado por essa constante aqui. E são constantes muito fundamentais no seguinte sentido. Não se trata aqui de dizer que não é um problema tecnológico, isso eu gosto de enfatizar, né? Não é uma questão tecnológica você conseguir construir um foguete que passe pela velocidade da luz. Isso é um problema intrínseco da natureza. A natureza coloca um limite que é impossível você passar, que é essa barreira. Da mesma maneira, há uma barreira de você conseguir fazer algo rodar entre zero e qualquer valor arbitrariamente pequeno de zero. Você não vai conseguir fazer algo assim. Então ele dá uma quantidade de rotação, os pacotes de rotação. Ok, então o que eu quero realmente mostrar para vocês, como eu acho que o meu discurso inicial sugere, é mostrar o quão esquisitas são as regras do jogo. Mas como que eu posso mostrar para vocês a estranheza das regras do jogo que o mundo atua? Eu vou fazer da seguinte forma. Acho que a estratégia, tentando racionalizar a estratégia, é fazer o seguinte. Eu vou pegar algo que vocês, em princípio, conhecem bem, que é uma partícula, que é a coisa mais simples depois do nada. Certo? É ter uma partícula, porque uma partícula pode ser caracterizado por um único parâmetro, que é a sua massa. Né? E no caso da luz, como a gente vai ver, nem isso. Bom, vai ser caracterizado por sua energia. Mas qual é a coisa mais simples que nós podemos analisar o comportamento para a gente poder inferir o comportamento das regras do jogo que a determinam? É uma partícula. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mais simples dos objetos depois do nada, que é uma partícula, vou analisar como ela se comporta. A gente vai ver que ela se comporta de uma maneira muito estranha. E depois eu vou dizer para vocês o seguinte, esse comportamento estranho não se reduz à partícula, se reduz a todos os corpos da natureza em alguma medida, em algum sentido. Então, é verdade que a mecânica quântica diz respeito a todos nós, porque diz respeito, afinal, às regras do jogo com que todos os protagonistas atuam, desde prótons até nós. Mas isso não quer dizer que o fato de que nós vamos nos comportar exatamente como um próton. Então, não saiam pensando que nós somos o que elétrons e prótons são, certo? Ok. Então eu vou começar novamente com a luz. A luz realmente ela abriu, é fantástica porque a luz trouxe precisamente no início do século, era um problema que já havia no fim do século XIX, mas os dois problemas
a serem explicados pela física principais estavam relacionados com a luz, e justamente esses dois problemas deram origem às duas pilastras, as duas grandes revoluções que levaram à física moderna. Então, um dos problemas está relacionado com a questão se a luz é onda ou partícula. Bom, essa questão ela surge já na época de Newton. Newton ele achava que a luz era uma partícula. Desculpa, não é que era uma partícula, era composta de partículas. Se isso fosse verdade, então o que acontece? Quando esse laser aqui que eu estou acendendo na direção daquela porta, ela seria na verdade uma sucessão de... Opa, quase que eu tenho uma vítima aqui. Uma sucessão de vários fótons encadeados se propagando no espaço. Então, se isso fosse verdade, dentro de uma visão de espaço-tempo de Galileu, se eu estou parado e essa luz tem 300 mil quilômetros por segundo, é uma coisa. Agora, se, por exemplo, algum de vocês se move na direção desse meu laser, essa luz teria uma velocidade um pouco maior. Certo? É por isso que, se eu jogo uma bola na sua direção, aquilo que você deve fazer é se afastar dessa bola, porque isso faz com que a velocidade relativa da bola com relação a você diminua, e você vai levar uma bolada menos impactante. Tá. E havia também na época uma visão antagônica de que a luz não seria composta de partículas, mas elas seriam ondas que se propagariam sobre algum meio. Porque dentro dessa visão, a visão mecanicista da época de Newton, qualquer onda era vista como uma perturbação sobre algum meio. Então, ao falar que a luz era uma onda, deveria haver um meio sobre o qual ela se propagasse, ela seria perturbação sobre algo. Esse algo não tinha sido visto, mas era conjecturado. Tinha até um nome, éter luminífero. Então havia digamos, esse antagonismo sobre essas duas visões competitivas sobre a natureza da luz. Até que entra o primeiro herói da noite, que é Maxwell. Esse escocês, que aliás era um escocês muito religioso aparentemente, eu não sei se ele era presbiteriano, o que ele era, mas era um protestante. É interessante, né, que vários físicos antigos eram muito religiosos, Newton era outro deles, né? Mas enfim, isso é só um comentário lateral. Então Maxwell ele se preocupava na época com fenômenos elétricos e magnéticos. Em princípio a preocupação dele não tinha a ver com a luz. Mas ele conseguiu entender o seguinte, ele conseguiu unificar, mostrando que campos elétricos e magnéticos não eram entidades desconectadas, porque eram conhecidos fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Mas ele conseguiu mostrar, por exemplo, algo fundamental, unificando esses fenômenos nas suas fórmulas, de que o campo elétrico, a variação do campo elétrico engendra campo magnético, e variação do campo magnético engendra campo elétrico. Então isso basicamente unifica o campo elétrico e magnético, pelo menos é uma unificação, eu diria parcial, a relatividade que vem realmente unificar o eletromagnetismo, porque é a relatividade, esse é um parênteses que eu faço aqui, é a relatividade que nos diz que o que existe é um campo eletromagnético e que diferentes observadores extraem diferentes conteúdos de campo elétrico e magnético. Mas enfim, fecha parênteses, vamos voltar ao nosso tema. Mas o que pelo menos Maxwell mostra, e por isso acho que nós podemos considerá-lo o segundo grande unificador de leis, já que Newton foi o primeiro, unificando fenômenos do céu e da terra, certo? Ele conseguiu algo fantástico, para nós hoje é trivial, mas na época era algo tremendamente inesperado, de que a mesma lei que regia a queda de uma maçã regia o movimento dos planetas, que eram considerados, que são corpos celestes, portanto ligados ao divino, né? Ele conseguiu então unir o terreno ao divino, o que é uma quebra de paradigma tremendamente grande. Maxwell ele consegue então relacionar fenômenos elétricos e magnéticos e mostrar que eles estão interligados. E em particular, as suas equações, com as suas equações, ele consegue mostrar que mesmo no vácuo, o campo elétrico e o campo magnético, como um engendra o outro, eles conseguem se propagar. E se propagavam como uma onda.
Mas vocês sabem, uma onda ela é caracterizada por um parâmetro que é a velocidade da sua propagação. E olhando para as equações, ele podia medir, calcular qual a velocidade com que essa onda elétrica e magnética se propagava. E essa velocidade era idêntica, era exatamente igual à velocidade que na época já era bem conhecida, que era a velocidade de propagação da luz. Então, naquele momento, 1860, na década de 1860, Maxwell chega à conclusão de que a luz são ondas, afinal de contas, respeita uma equação de onda, porque, afinal, ele tinha descoberto que não só a luz eram ondas, mas eram ondas eletromagnéticas, elétrica e magnéticas, que se propagavam no vácuo, que se propagavam na cabeça dele, sobre esse éter luminífero, à velocidade da luz. Muito bem. Então, a partir de 1860, fica mais ou menos claro de que, ou na verdade fica claro, ou fica em princípio resolvida a questão sobre a luz, se ela era formada de partículas ou de corpúsculos luminosos ou de como se propagavam como ondas. E a resposta eram ondas. Por favor, sintam-se à vontade para me interromper a qualquer momento, porque às vezes alguns conceitos não são, digamos, eu acho que estão claros, mas não estão claros. Não fiquem à vontade para me interromper. Ok? E os meus colegas discordarem de mim, certo? Ok. Acontece que em 1900 surge um outro problema relacionado com a luz, né? O problema era um problema prosaico, que em princípio não era considerado um problema fundamental da física. O problema prosaico era o seguinte: se eu encho uma caixa chamada um corpo negro, porque ela emite toda a energia que ela absorve, certo? Eu confino aqui radiação. Sim, uma coisa interessante para eu fazer o comentário, deixa eu voltar um segundo aqui na minha transparência anterior, é que também ficou claro na época que a luz que se propagavam como ondas, a diferença entre, por exemplo, a luz verde, a luz amarela, a luz vermelha, era o comprimento. Todas as cores se propagam à velocidade da luz, mas o comprimento de onda, que é esse comprimento entre um pico e o próximo pico, é diferente para o vermelho, para o amarelo, para o azul e assim por diante. Tá bom? Então, o que caracteriza a luz, inclusive isso podemos estender isso para raio-x, raio gama, micro-ondas e assim por diante, é o comprimento da onda, ou, se vocês quiserem, a frequência da onda, que é quantos picos passam por segundo, porque essa onda está se propagando, né? Então, passa um pico, passa outro pico, digamos que eu esteja aqui, né? Então, eu vejo um pico passando, depois outro pico passando, quantos picos passam por segundo? Então, essa é a frequência, que é proporcional ao inverso desse comprimento. Quanto maior o comprimento, menor a frequência do que os picos vão passar por um certo ponto. Tá. Então, eu voltei atrás para que vocês não se esqueçam da seguinte mensagem, que as diferentes cores do espectro do arco-íris diferem entre si de uma única característica, do comprimento de onda, desse comprimento entre um pico e o próximo pico. Ok. Então, o problema de Planck era saber o seguinte: digamos que eu encha de energia uma certa cavidade negra aqui, e que essa cavidade negra esteja a uma certa temperatura arbitrária T, né? O que ele queria saber é o seguinte: quanto de energia estava em verde, quanto de energia estava em azul, quanto de energia estava em amarelo e assim por diante. Ou seja, qual era o espectro de energias dessa radiação contida aqui dentro. E ele achava que ele podia calcular isso e ele fazia os cálculos sobre isso. E os cálculos davam sempre errados. Os cálculos usando a física clássica davam errados ao que era medido na época. E a única maneira dele conseguir conciliar o experimento, que era o que se tinha na época, com a teoria, era fazer uma hipótese muito, muito radical. Ele chamou isso de um ato de desespero. O ato de desespero era o seguinte, que essas paredes não emitiam as cores, ou não emitiam luz, de uma maneira contínua. Então é assim, a radiação batia aqui nas paredes,
Mas quando elas eram emitidas em números inteiros dessa constante, que por isso que ficou chamada de constante de Planck, multiplicado pela frequência, que é a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Então, isso aqui é basicamente o inverso do comprimento de onda que eu falei anteriormente. Então, por exemplo, se ele fosse ver o quanto de energia haveria aqui dentro, em verde, por exemplo, teria que ser um número, aqui o verde tem um comprimento de onda, certo? O verde é o comprimento de onda. A partir do comprimento de onda, eu obtenho a frequência. Eu pego esse número, multiplico por essa constante e eu tenho quanto de energia eu tenho em verde. E assim por diante para as demais partículas. Você teria o quanto, as demais ondas. Você não poderia ter uma quantidade qualquer de energia em amarelo, uma quantidade qualquer de energia em verde, uma quantidade qualquer de energia em cada uma das cores. Você teria que ter uma quantidade quantizada em pacotes. Então, deixa eu colocar um pouquinho da seguinte maneira. Essas paredes emitiam a luz em forma de pacotes. Iria emitir um fóton, dois fótons, um HN, um HNI, dois HNIs, três HNIs em verde, por exemplo, ou em amarelo, ou em azul, mas não um número qualquer deles. Tá? Bom, isso foi considerado por Planck um ato desesperado. E ele colocou toda a culpa nas paredes. Tá? Até que Einstein, em 1905, ele olhando para um efeito chamado efeito fotoelétrico, ele vai além de Planck, ele diz, não, a culpa não é das paredes. É que os fótons, você deve ver a luz como sendo composto com um número finito de pacotes, um número finito de pacotes de luz, e um número finito quer dizer um número inteiro de pacotes de luz. E se você, por exemplo, deixa eu exprimir de uma maneira melhor. Se eu encho uma região somente com luz verde, e eu vejo quanta energia eu vou ter lá com luz verde, eu não vou ter qualquer energia possível. Eu vou ter, ou esse Ni aqui, eu pego o Ni característico do verde, multiplico por essa constante, eu terei ou uma vez HNI, ou duas vezes HNI, ou três vezes HNI, ou quatro vezes HNI, mas eu não terei o número 4.32, por exemplo, de HNI. Certo? E daí vem o nome quantum, né? Aliás, o nome quantum já vem da época de Planck, porque as paredes emitiriam radiação de maneira quantizada, não emitiriam radiação de qualquer maneira. Planck em pacotes, né? Em pacotes de energia. Planck colocou a culpa nas paredes, enquanto que Einstein diz não é uma culpa das paredes, é uma característica dos fótons. Os fótons, a luz é formada de fótons, pacotes de luz, e eles só aparecem em números inteiros de HNI, onde Ni depende da cor que nós estamos conversando. Tá? Então aqui que vem esse famoso energia igual a HNI, aqui que vem essa constante fundamental ligando a frequência da luz, que é C dividido pelo comprimento de onda no caso, e a energia dos fótons. Sim. Não, não havia nenhum motivo na época para ele achar ele não via nenhum... Bom, veja, sendo uma onda, certo? Ondas clássicas, e ele era um físico clássico, são proporcionais à amplitude ao quadrado. Ele não via nenhum motivo para que você não pudesse ter qualquer valor de amplitude dessas ondas de luz. Então ele diz, não, as ondas se comportam como ondas. Eu só posso entender esse fato como sendo uma característica das paredes de um corpo negro. Ele não sabia por quê, mas era onde ele encontrou a brecha foi aonde ele encontrou a brecha para colocar a culpa. As paredes são coisas complicadas, eu não sei como funcionam, deve ser uma característica das paredes. Tá? Bom, eu suponho que tenha sido isso, tá? Eu não conversei com ele, certo?
Tudo bem? Bom, então a pergunta é como conciliar isso? Afinal de contas, Maxwell, ele mostra que ondas eletromagnéticas se propagam à velocidade da luz e, portanto, que a luz deve ser ondas. Ao mesmo tempo, em alguns experimentos, a luz parece que se comporta como partículas. Então, afinal de contas, a luz são ondas ou são partículas? Tá. E aqui que eu quero chegar para o experimento de dupla fenda. É nesse momento que eu vou usar o experimento de dupla fenda, porque essa estranheza que eu estou usando os fótons para causar uma certa estranheza a vocês, mas não é culpa dos fótons, é culpa das regras do jogo. As regras do jogo impedem que os fótons ajam de outra forma. Tá? Bom, então aqui está uma onda eletromagnética de Maxwell, uma onda esférica, ou quase esférica, e aqui estão as frentes de onda. Então, digamos que eu emito uma onda, ela vai se propagar para vocês, certo? Vão chegar, esses aqui são os picos, os máximos, aí tem os mínimos, e elas vão passando por vocês. Tá? É a radiação. Se explodir uma bomba nuclear aqui, o que vai acontecer é isso. Vai passando por aqui. Só que eu vou pegar, para simplificar, um pedacinho fazer um experimento com um pedacinho dessa frente de onda, dessas ondas aqui, que se eu pegar um pedacinho suficientemente pequeno, eu vou estar praticamente com uma região plana. Então a região plana, que são essas ondas, que vão representar essas ondas, eu vou representar elas como planas, porque eu vou pegar um pedacinho dessas ondas que podem ser esféricas, podem ser muito mais gerais. Tá. Então olha aqui o meu pedacinho. Está aqui, ó, 1, 2, 3. Tá bom? Essas 3 frentes de onda está relacionado com 1, 2, 3. Eu peguei esse pedacinho, depois mais um branquinho aqui atrás, outro branquinho aqui. Tá. Então, agora eu quero fazer o quê? Eu quero passar eu vou emitir essa onda, como se fosse essa onda eletromagnética que eu mostrei para vocês, e vou fazer incidir sobre essa fenda. Tá bom? E vamos ver o que a gente espera se forem ondas. Ora, o que você espera se for uma onda? Você tem uma onda plana se propagando por uma fenda, certo? E digamos que seja uma onda de água. Você vai esperar você vai esperar o óbvio, né? Mas eu vou desenhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar de maneira decente. Isso aqui é a nossa fenda, mas aqui eu vou desenhar, isso aqui é o plano da piscina, certo? Perfeito. E aqui eu vou pôr um anteparo aqui para poder medir como chegam essas ondas aqui. Então, se você manda aqui um tsunami, certo? Para tornar a coisa bem dramática, certo? A partir daqui você vai ter essas ondas que vão se propagar e elas vão ter grande intensidade aqui e uma menor intensidade à medida que você for se afastando do centro. Por isso que o tsunami pegou muito a Indonésia e pegou muito pouco a Austrália, ou muito menos a Austrália, certo? Então é mais ou menos isso, olha. Aqui que nós temos. Então, eis um comportamento típico de onda para a luz. Muito bem. Ótimo. Então a luz está se comportando como manda o figurino, segundo Maxwell. Todos de acordo? A onda está se propagando. É muito importante que vocês me interrompam se não está claro, se não estiver claro que essa transparência ilustra o comportamento ondulatório da luz. Tudo bem. Bom, o que acontece agora se eu incremento um pouquinho esse experimento e coloco aqui um anteparo aqui no meio, entre as duas fendas? Ora as bolas, o que vai acontecer é que eu vou ter uma difração vindo da direita, vou ter uma difração vindo da esquerda, eu vou ter, em vez de ter um pico, eu vou ter 2 picos.
Então, fazendo experimento com laser potentes, eu vou ter 2 picos. Se eu tirasse isso aqui, né? Tirasse o anteparo, bom, isso a gente vai ver depois, mas em princípio são 2 picos aqui, né? Certo? Se eu colocasse 2 fendas aqui, eu colocasse aqui um anteparo, teria um pico aqui e outro pico aqui. Ok? Com o anteparo. Maravilha. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, o que acontece se em vez de usar laser potente, eu usar um laser, começar a enfraquecer o meu laser? Enfraquecer o laser é virar o potenciômetro, fazer com que saiam menos energia por tempo. O que vocês esperam aqui nessa imagem aqui? Tirando estudantes, tirando professores, o que vocês esperariam? Vale errar. Essa onda diminuiria, obrigado. Então, olha aqui, a minha tentativa de mostrar uma onda diminuindo é fazê-la mais fraca. Aqui está um pouco mais fraca, porque a minha potência diminuiu, e aqui está mais forte, porque a potência é maior. Certo? Agora, o que acontece se eu colocar bem pouquinho, assim, quase nada? O que você esperaria? Mas não tão pouco também. Não estou desligando o laser. Vai ficar mais fraco. Bom, o que se esperava na época é que se ficasse mais fraco ainda. Não é isso? O que se esperava é que ficasse mais fraco, mas não foi o que foi observado. Olha o que observaram. Se observou uma forma granular. Então você fazia tão fraquinho, um laser muito fraquinho, aí já não é nem mais laser, né? Uma fonte muito fraquinha, de tal maneira que aquilo que fazia era, batia um clique aqui, depois um clique ali, depois 2 cliques aqui, depois um clique aqui, formando esse tipo de imagem. Como conciliar isso com o que nós vimos antes, quando o laser era forte? Bom, vamos agora aumentar um pouquinho o laser. Desculpa. Próxima transparência é, bom, mas se isso é assim, qual é a conclusão? Bom, mas então peraí, a conclusão é a seguinte, afinal de contas era uma ilusão que a luz era uma onda. A luz realmente ela é partícula, certo? Tanto é que ela seria partícula que eu vou agora, olha, eu deveria representar agora aquelas minhas ondas como um monte de partículas, só que quando a intensidade é muito alta, ela se sobrepõe de tal maneira que acaba dando aquela imagem que você não consegue diferenciar um ponto do outro, e aí já forma aquela imagem muito intensa, que era a nossa imagem inicial. Porque é como se aqui, né, os fótons estivessem tão sobrepostos uns aos outros que você já perde a imagem granular dele e só vê a mancha branca. Então, então espera um pouquinho, parece que é uma onda, mas não é uma onda, são partículas. Einstein tinha razão. Fala. Isso aqui? Esse biombo? Porque eu vou surpreendê-lo quando tirar o biombo. Tudo bem? Já vou na próxima. Bom, mas não teria difração. Não teria difração, mas o que você veria era mais ou menos isso aqui. Certo? Tá bom. Perfeito. Então, quando você olha para isso, você fala, não, são partículas. Certo? Conclusão. Então, tudo bem até agora que talvez a impressão seja o seguinte, afinal de contas, Einstein falou, né? Quem sabe, ele deve estar certo, certo? A luz deveria ser formada de partículas, e quando você aumenta muito essa intensidade, bom, aí você começa a ver uma mancha aqui, e aí talvez essa mancha, essas partículas se sobreponham, dando origem a essa visão, essa impressão de onda. Tá. Mas agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar o biombo em sua homenagem, certo? Nós não combinamos isso. Bom, e agora eu vou perguntar para vocês o seguinte, bom, se afinal de contas Einstein está certo, isso aqui são partículas, o que a gente deve esperar desse lado aqui? Maravilha, 2 faixas, porque afinal ou a partícula passa por aqui, dando aqui uma intensidade grande, ou passa por aqui, dando intensidade grande aqui, e a gente deveria ver o quê?
dois picos. Um relacionado com as partículas que passaram pela esquerda e outro com as partículas que passaram pela direita. Obrigado. É o que todo mundo esperava. Tá? Mas... então é isso, né? É isso que você estava falando, não é isso? Seria isso? Não é isso? Tá. E a resposta é, mas olha como que a natureza é ingrata. Certo? Porque a natureza é sutil e maliciosa. É isso que aparece. Uma franja característica de ondas. Porque só uma onda consegue passar pelas duas fendas e passar e dando uma interferência aqui que possa formar uma franja desse tipo. Agora, para você conciliar esses dois aspectos, de que por um lado ela parece granular e por outro lado ela sobrepõe dando ondas, é necessário que você conclua o seguinte, que a luz, cada um desses fótons, ela passa pelas duas fendas. Cada fóton, ele passa pelas duas fendas como se fosse uma onda. Mas ele se materializa aqui como uma partícula. É daí que vem a expressão dualidade onda-partícula. Alguns gostam de dizer o seguinte, que a luz se comporta às vezes como partícula e às vezes como onda, dependendo do experimento. Mas eu gosto de dizer algo diferente. Então, vejam, isso é o que você observa quando você aumenta a intensidade do laser. Eu já vou explicar para vocês como que eu gosto de ver isso. Se eu aumento a intensidade do laser, vai formar essas franjas de interferência aqui. Bom, mas tudo bem, porque se você aumenta o laser e você pensa nisso aqui como se fosse uma onda, ondas são características, fazem isso realmente. Mas, se como a gente viu, essas ondas são partículas, então cada um dos fótons tem que passar, cada um dos fótons passaria pelas duas fendas, interferiria ele com ele mesmo e daria essa origem a isso. Então, como conciliar isso numa frase? Porque alguém que nunca viu isso não está confuso? Está confuso? Não está? Mas então você já viu isso aí? Um pouquinho. Porque é assim, é uma questão de ser confuso. Eu estaria confuso. Eu sempre fico confuso quando explico essas coisas. Por quê? Porque assim, por um lado, Newton dizia que a luz são partículas. Por outro lado, Maxwell, ele praticamente prova que elas são ondas. Agora, para você entender a radiação de corpo negro ou efeito fotoelétrico, você precisa vê-las como partículas. Quando você diminui muito o laser, você vê as partículas, mas quando você faz o experimento de dupla fenda, elas se comportam como ondas. Então o que eu quero agora aqui fazer é o seguinte, eu quero para vocês poderem sair menos confusos do que entraram, eu quero resumir esse comportamento todo numa frase, certo? Para eu poder prosseguir e vocês verem como essa frase se encaixa bem. E a frase é: a luz se propaga como onda, mas ela se manifesta como partícula. A luz, ela se propaga como onda. Então, faça o experimento com laser fraco, ou seja, poucos fótons, ou laser forte, ou seja, muitos fótons. Esses fótons, ou a luz, chamem do que quiserem, vai se propagar como onda. Mas quando ela for obrigada a se manifestar, ela se manifestará como partícula. Então ela vai dar clique, 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 clique. Se for um laser muito forte, esses cliques realmente vão se sobrepor de tal maneira a formar essas franjas de interferência. Vamos mais longe. Tudo bem com essa frase? Maravilha. Vamos ver se ela resiste aos outros experimentos que eu tenho aqui para vocês. Isso vai depender. Para você fazer um bom experimento de interferência, essas fendas aqui, elas têm que ter um comprimento de onda, um comprimento da ordem daquele comprimento de onda da luz. Tá? Temos um especialista aqui que já fez experimentos e me mostrou. Desculpa que eu esqueci seu nome, eu sempre esqueço, mas eu nunca esqueço de você. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Tá? Não sei se você tem no seu celular são espetaculares. Ele tem exatamente feito em casa certo? Esse experimento aqui, ó. Depois peçam para ele, que ele é sempre simpático, ele sempre mostra os resultados dele. São impressionantes, realmente. Ok. Oi. Por?
Ele era um teórico, eu não sei se ele fez o experimento. Ele fez o experimento? Tá. Mas o que o Luiz Carlos fez foi com elétrons. E isso só foi feito, eu acho, pela primeira vez na década de 60. Você tem a data? Eu acho que quando o Feynman escreveu as lecture notes dele, ainda não tinha sido feito. Tá? E foi feito pela primeira vez nos laboratórios Hitachi. Eu não sei se algum dos meus colegas sabe a data, mas tanto quanto eu saiba, pela primeira vez nos laboratórios Hitachi. Eu não tenho certeza a respeito. Certamente os laboratórios Hitachi fizeram, mas eu não sei se foram os primeiros. Ok. Agora vamos mais longe e vamos falar de outra partícula, os elétrons. Ora, as bolas, os elétrons, todos nós aprendemos no ensino médio que os elétrons são partículas. Ah, olha aqui, os elétrons aqui sendo bem... Está aqui os meus elétrons sendo representados por bolinhas, passando por essas duplas fendas, dando partículas. Certo? E batendo aqui como partículas. E o que você espera? O que você espera se você tirar agora esse anteparo? Ah, você espera a mesma coisa que você espera do que você com o anteparo, simplesmente que vai formar dois picos, uma para os elétrons que vieram pela esquerda e outro que vieram pela direita. Mas não. Em 1924, o historiador, irmão de um físico da época importante, Louis de Broglie, esse aqui é o historiador que ganhou o prêmio Nobel depois, ele fala o seguinte: se fótons que eram para serem, se a luz que era para ser onda se comporta como fótons, se comporta como partículas, eu vou dizer que as partículas elementares que deveriam se comportar como partículas também se comportarão como ondas, segundo essa relação energia igual a hν. No fundo, ele colocava em pé de igualdade fótons e elétrons. Mas se ele tem razão, se você fizer de novo esse experimento aqui, tirando esse anteparo, se os elétrons eles evoluírem como ondas, mas se manifestarem como partículas, cada um desses elétrons passará pelas duas fendas, interferirá um com ele mesmo, dando aqui aquela franja esquisita em que você tem um pico aqui no centro e outros picos menores mais afastados do centro. Então, o que diz o experimento? O experimento diz que os elétrons também, assim como os fótons, se propagam como ondas, segundo ondas bem conhecidas, hoje equações bem conhecidas, mas eles se manifestam como partículas para os estudantes que vieram me prestigiar. Por quê? Porque eles se manifestam pelos graus de liberdade das funções de onda que são colapsadas aqui, que são posição e momento. Então, se manifestam como partículas não é por acaso, se manifestam como partículas porque você colapsa aqueles graus de liberdade que essas ondas que caracterizam os elétrons têm, que são graus de liberdade associados a partículas que são posição e momento. Então, elas evoluem por equações, ou seja, de Dirac, seja de Schrödinger, seja o que for, mas colapsam como partículas. Então, isso é quase uma definição de uma partícula elementar. Elétrons também se propagam como ondas, mas se manifestam como partículas, e isso é quase uma definição do que é uma partícula elementar. Uma partícula elementar, você pode quase que definir como sendo aquelas que se propagam como ondas, mas se manifestam como partículas. Tá? Elétrons e prótons, mas não você ou eu, porque se alguém fizer um experimento de dupla fenda com a gente, a gente não vai passar nem por uma fenda, nem pela outra, a gente vai ficar esmagado por aqui, certo? Então nós não somos partículas elementares. Ok, oi. Quando se manifesta é assim, quando você detecta. Certo, ela vai continuar evoluindo com uma onda. Exatamente. Isso. Isso, se manifestar significa isso. Quando você detecta a partícula, ou colapsa a função de onda dela. Tá bom? Ok, mas vamos supor agora que é o seguinte, olha, que coisa estranha, peraí, o elétron é uma partícula, afinal de contas. Você está me dizendo, Jorge, que para ela dar aquela franja de interferência que nós vemos no laboratório, cada elétron tem que passar pelas duas fendas, afinal ela está se propagando como onda. Mas eu vou dar um jeito de corromper esse experimento e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhadela por onde ele passou. Aí eu vou ter as duas coisas. Eu vou ter a franja de interferência e vai descer uma olhadela
tão sutil que ela nem vai perceber que eu olhei. Mas eu vou saber por onde passou. E aí eu vou ter uma franja de interferência com o elétron passando por uma única fenda. Entenderam qual é o truque? Né? Para você ter a franja de interferência, você precisa que ela passe pelas duas fendas. Mas se eu der uma olhadela por onde ela passou, o que acontece? O fato é que dar uma olhadela é obrigar ela a se manifestar. Se você não vê nada, bom, então tanto faz. Mas se você consegue ver por onde ela passou, você está obrigando ela a se manifestar. Naquele momento, ela, opa, vira uma partícula. E aí a partícula aqui, ela se manifesta ou do lado esquerdo ou do lado direito, e só evolui como onda a partir do momento, a partir desse momento, porque ela evoluiu como onda até aqui, se deu uma olhadela, ela se manifestou como partícula, depois ela evolui novamente como onda, mas aí ou como onda que sai do lado direito, ou como onda que sai do lado esquerdo, e a consequência é que você tem, aí sim, duas franjas de interferência. Desculpa, dois picos, e não mais a franja de interferência. Tudo bem? Mas isso levou há muito tempo a uma mistificação da mecânica quântica. Porque parecia o seguinte, que a mecânica quântica dependia da consciência. E isso levou as pessoas a mistificarem a teoria. Então a pergunta é, você realmente, afinal de contas, precisa ter aqui olhos verdes com uma consciência ligada a uma consciência para saber se passou pela esquerda ou pela direita, para quebrar essa franja de interferência e dar esse tipo de sinal ou não? Precisa que a observação tenha alguma consciência por trás? Isso levou a uma mistificação da mecânica quântica que eu estou aqui com uma das minhas tarefas de eliminá-la. E para eliminá-la, eu vou usar um truque. Então a pergunta é, temos realmente que medir ou saber por qual fenda a partícula passou para destruir a interferência? Para eu fazer isso, eu vou usar uma coisa chamada fótons emaranhados. Agora, esses fótons emaranhados, eu vou ter que lançar mão de uma fórmula muito profunda. Eu vou usar um experimento que é o seguinte. Vocês estão vendo esse vermelho aqui e esse preto aqui. Tá. O que eu vou usar não vou fazer mais o experimento com uma partícula, eu vou fazer com duas partículas. São duas partículas. Só que essas partículas, elas saem assim e assim. Não é que elas saem assim ou assim. Elas estão emaranhadas, a mecânica quântica permite isso. Ela sai assim e assim. É uma mistura dessas coisas. Mistura é uma boa palavra, porque isso pode ser confundido com estado misto. É uma superposição dessas duas coisas. Aí vocês devem estar pensando, não, mas espera um pouquinho. Do que você está falando? Deixa eu ver, você está me enrolando. Por exemplo, vamos caracterizar esse estado quântico aqui. É assim, se esse detetor, isso aqui são detetores. Se esse detetor faz flip, esse detetor faz flip. Se esse detetor faz flip, esse detetor faz flip. Mas isso não quer dizer que a partícula saiu em preto ou em vermelho. Ela saiu em preto e em vermelho. Aí vocês podem dizer, não, eu discordo. Eu, pelo menos como estudante, falava, não, espera um pouquinho, isso aqui é um jogo de palavras. Porque eu acho o seguinte, que para mim, coloco esses detetores bem distantes um dos outros. Se esse detetor D1 fez flip, eu sei que o detetor D3 vai fazer flip, é simplesmente porque elas já saíram em vermelho. Não é que saíram dos dois jeitos. Saíram em vermelho, ponto final. Não. Então eu vou tentar convencê-los antes do que é um estado emaranhado, para eu poder convencê-los do interesse desse experimento. Está aqui. Então está aqui o nosso estado emaranhado. Esse estado emaranhado. E aqui está um experimento que eu uso com fibras óticas, se vocês quiserem. Eu estou gerando aqui o nosso estado de dois fótons saindo assim e assim. Vamos assumir que o fóton saísse... e aqui tem um semi-espelho. O que é um semi-espelho? O semi-espelho permite 50% que a luz passe e 50% que a luz reflita. Tá bom? Tá. Vamos supor que a luz saiu em vermelho ou em preto. Certo? Tá. Então, o que você vai esperar que venha desse detetor D1? Eu vou falar o seguinte, digamos que saiu em vermelho. Então vai sair por aqui e
vai bater com 50% aqui e 50% aqui. Digamos que bateu aqui. Aquele outro veio por aqui, também pode bater com 50% aqui e 50% aqui. Então, às vezes eu vou ter D1 e D3, às vezes eu vou ter D1 e D4, às vezes eu vou ter D2 e D3, D4, D2 e D3. Vou ter qualquer combinação, porque 50% bate aqui e vem para cá, 50% para cá, 50% para cá, mesma coisa para o preto, então pode dar qualquer coisa. Certo? Por exemplo, saiu em preto. Ah, beleza, então veio por aqui, deu aqui. Saiu em preto, veio por aqui, deu aqui. Nesse caso, clicou D1 e D4. Certo? Pode dar qualquer coisa. Mas sabe o que acontece? Não dá qualquer coisa. Sempre que der D1, preparando corretamente esse estado, sempre que der D1 vai dar D3. E sempre que der D4 vai dar D2. A única maneira disso ser possível é porque o fóton não saiu em vermelho ou em preto, mas sai em vermelho e em preto. E quando esses fótons aqui, que saiu desse lado e desse lado, é um fóton, assim como o fóton pode passar pelas duas fendas, aqui ele vai seguir os dois caminhos. Aqui os dois eles interferem um com o outro, dando um sinal de 100% num detetor e 0 para o outro detetor. Tá? Quer dizer, tem uma correlação 100% D1 e D3, D4 e D2. Tá. Eu não sei quantos de vocês entenderam isso, mas isso não é tão importante. Eu só quero que vocês acreditem em mim no seguinte: os fótons não saem em vermelho ou em preto, eles saem em vermelho e em preto. Então o fóton que foi para a esquerda, ele foi por este caminho e por este caminho ao mesmo tempo. Assim como o fóton que passa pelas duas fendas, não passa por uma ou pela outra, passa pelas duas fendas. Maravilha. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora que vocês já sabem tudo sobre fótons emaranhados, eu vou fazer o experimento da seguinte forma. Eu vou colocar essa dupla fenda aqui, e vou apontar a direção do vermelho para essa fenda e a direção do preto para essa outra fenda. Mas veja, o fóton, ele saiu, o que foi para a esquerda, assim e assim. Eu não sei por qual fenda o fóton passou, porque ele está saindo pelas duas fendas. Certo? Pergunta. O que vocês esperam aqui? Franja de interferência ou vocês não esperam franja de interferência? Agora estudantes também podem responder, porque essa pergunta é complicada o suficiente para que estudantes possam tentar responder. Ficaria feliz. Depois da franja, elas podem misturar aqui, né? Tá. Então você acha que vai formar franja de interferência? Beleza. Porque você está dizendo, olha, o fóton saiu por aqui e saiu por aqui, então ele vai passar pelos dois, eles vão se misturar lá e vai dar franja de interferência. É bem assim, é um raciocínio ótimo. Não, calma. Calma. Mais alguém que gostaria de colocar o mesmo raciocínio, que apoia esse raciocínio ou tem uma visão diferente? Mas por que passariam como partículas? Porque eles se propagam como ondas e não estão sendo observados. Então esse é o truque. Então enquanto eles não estão sendo observados, eles estão passando por aqui e por aqui. Não é? Então, fortalecendo aquele raciocínio. Certo? Mas, senhoras e senhores, o seu raciocínio estava correto porque eu omiti uma informação. Agora que eu vou dar essa informação, você vai ver que não é bem assim. Ele não foi observado aqui, certo? Tá. Mas essa informação, ela está contida no universo. Porque se eu, por exemplo, meço com um detetor, eu não preciso medir, mas essa informação está contida no universo. Porque se eu ponho de repente um detetor aqui e vejo que faz clique aqui, eu terei sabido que quem saiu foi o outro fóton. Porque enquanto eu não meço nada, eu não sei por onde ele foi. Não é que eu não sei por onde ele foi pelos dois. Mas quando eu meço clique aqui, lembre-se que vai fazer clique por aqui. Então ele obrigatoriamente tem que passar por aqui. Eu não preciso medir nada, mas a informação de se ele passou por aqui ou por aqui vai estar contido nesses outros dois fótons que são perdidos para o universo. Então o simples fato da informação, de eu poder dar um jeito de descobrir essa informação de por qual fenda o fóton teria passado, estar contido no universo,
faz com que o resultado seja esse. Não tem franja de interferência. Então, isso pelo menos resolve o seguinte problema. Você não tem que ter um membro consciente para ver por onde passou. Simplesmente tem que estar, para você destruir a franja de interferência, tem que estar contido no universo a informação de por qual fenda o fóton teria passado. Isso destrói a franja de interferência. Tá. Fala. Certo. É verdade, ele passa pelas duas, mas... Então, ele passa pelas duas até o momento que você obriga ele, você lembra naquele caso aqui? Nesse caso, veja, ele vai indo com uma onda até o momento que você obriga ele a se manifestar. Certo? Obrigar a se manifestar é você coleta informação de por onde ele passou. Mas essa informação, por isso já está destruindo aqui. Agora, o que eu quero enfatizar é que essa informação não precisa estar conscientemente arquivada numa mente consciente. Essa informação, basta que essa informação esteja contida no universo para você estar obrigando ele a se manifestar. Essa é a questão. Mas aí vocês podem dizer o seguinte, não, mas eu vou dar um jeito aqui de fazer a franja de interferência aparecer de novo. Que é o seguinte, eu vou esconder a informação desses fótons atrás de outra franja de interferência. Oi. A informação está contida no universo da seguinte forma, veja. No momento que esses fótons eles escapam aqui para um lado para o outro, eu posso colocar lá em Alpha Centauro um detetor e lá em sei lá onde, no centro da galáxia, um outro detetor. E depois de 10 milhões de anos-luz, o que é muito mais do que Alpha Centauro, tá? Eu acabo descobrindo se o detetor preto fez clique ou se o detetor vermelho fez clique. Mas se o detetor preto fez clique, eu sei que há uma correlação de 100% que foi este fóton aqui que está correlacionado com esse. Isso obriga ele, a priori, a se comportar como preto. Não, ele está lá, ele está contido no universo. Se você mede ou não, é problema seu. Não, certo, mas é assim, o fóton já está assustado. Esse fóton aqui, ele já está assustado. Por quê? Porque ele pode ser medido por onde vai passar. Você pode decidir não medir, mas a informação está contida no universo. Então esse susto faz com que ele se manifeste de cara. E aí vai desaparecer essa franja de interferência. Isso significa o seguinte, que o fato dele, se ele ser observado aqui, não vai fazer nenhuma diferença sobre o resultado no anteparo. Não vai ter interferência, seja ele observado ou não. Mas ele já está assustado aqui que ele pode ser observado. Então ele fala, opa, peraí, eu posso ser revelado, então já vou me comportar de um jeito ou de outro. E aí você pode falar, não, mas eu posso... Fala. Eu não estou sendo medido, mas posso ser medido. Certo? Não tem. Não tem franja de interferência. Bom, aqui tem uma coisa importante, que eles estão correlacionados, o Bruce é meu colega, então eles falam um pouquinho mais técnico, eles estão correlacionados em momento. E os momentos estão apontando para as bandas, para as fendas. Se eu gerar agora um estado emaranhado, vai e volta e vai, e eu mando para o meio disso aqui, aí vai dar franja de interferência. Ok. Agora... Tá, fala.
Não, isso não é para preservar. Isso é a consequência de você tomar o traço de todas as informações que você tem, tomar o traço sobre esses graus de liberdade e ver só o que sobra nesse grau de liberdade. A matriz de densidade vira mista. E você não tem mais o estado puro. Ok, mas então você pode dizer o seguinte, não, mas então eu vou fazer o seguinte, vai. Eu quero franja de interferência a todo custo, nesse caso. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar destruir essa informação e vou pôr outra franja de interferência do outro lado. Desculpa, outro anteparo do outro lado. Ah, pois não, fala. Oi. Coloca um anteparo? Olha, eu não entendi a sua pergunta, mas podemos fazer uma coisa? Depois do seminário, que já está acabando, você vem perguntar para mim, vem me colocar a questão? Pode ser? Ok. Então agora o truque é o seguinte, eu vou tentar destruir a informação do outro lado e vou colocar outra franja de interferência. Desculpa, outra dupla fenda. Fala, bom, agora, peraí, será que a informação está contida no universo? Estou destruindo essa informação, porque agora eu tenho outra dupla fenda aqui. Então será que a gente deve esperar o quê? Uma coisa é certa, né? Como a situação é totalmente simétrica, o que acontece aqui vai acontecer aqui. Mas a gente espera que haja franja de interferência dos dois lados ou que não haja franja de interferência dos dois lados? Haja. Um voto por haja. 2 votos. 5. 6, 7. A bolsa vai subindo. Que não haja. 8. Por que não haja? E por quê? Como que é? Novamente? Ah, tá. Não, tudo bem. Bom, então vocês acham que não vai haver franja de interferência? Não vai haver. Beleza. Quem se abstém? E quem se abstém da abstenção, que é em geral a maioria? Tá certo. Então a resposta, senhoras e senhores, é exatamente o que vocês dois disseram. Porque vejam, a resposta de por que não há franja de interferência é a relatividade. Você não pode violar a relatividade. E a relatividade diz que uma informação não pode sair instantaneamente daqui para cá. Como esse fóton aqui, ele não tem a informação do que vai instantaneamente, não pode ter por causa da relatividade, informação do que vai acontecer desse lado, então ele não pode se comportar, ele não pode ficar menos assustado. E fóton assustado, ele não interfere. Essa é uma expressão que eu acabei de inventar agora, eu gostei dela. Fótons assustados não interferem. Tudo bem? É? Ok, então, eu estou encerrando aqui a minha palestra, mas eu quero só então deixar uma mensagem para vocês, que vai ser a mensagem final sobre essa tensão entre física clássica e física quântica. Novamente com a partícula. A regra do jogo, isso que eu vou falar agora não está escrito aí, viu? Podem prestar atenção em mim. A regra do jogo em física clássica é a seguinte: me diga exatamente quais são as condições iniciais, posição e velocidade de uma partícula. Me diga exatamente sujeitos a que forças essa partícula está sujeita e eu lhe direi exatamente aonde ela estará em qualquer momento no futuro. É o que nós chamamos de determinismo. Me diga exatamente onde está a partícula, qual é a velocidade inicial da partícula. Me diga exatamente sujeita a quais forças ela está e eu te direi exatamente aonde ela estará em qualquer momento no futuro e no passado. Esse é o determinismo da física clássica. A física quântica, no entanto, ela nos diz o seguinte: é impossível você saber com infinita precisão qual é essas condições iniciais, a posição e a velocidade da partícula. Há uma determinação intrínseca nessa determinação do início da partícula. Isso faz com que você nunca saiba aonde estará a partícula no final, com infinita precisão.
No nosso exemplo, isso se materializa no nosso exemplo da dupla fenda, dizendo o seguinte, que eu nunca saberei com infinita precisão aonde, se eu fizer o experimento da dupla fenda fóton a fóton, aonde esse fóton pousará. Eu só saberei com uma probabilidade de x, y, z que ela poderá pousar numa faixa, na outra faixa ou ainda em outra faixa. Mas nunca saberei com infinita precisão aonde ela pousará. E a consequência, e o motivo disso não é porque eu não sei como que ela interage com por exemplo, com o anteparo ou com a fenda. É porque eu nunca sei com infinita precisão quais são as condições iniciais dessa partícula. E é isso que faz, e essa incerteza intrínseca da natureza é a chave para fazer com que o mundo quântico seja tão estranho. E não é só o mundo quântico. Em princípio, todos nós estamos sujeitos à mecânica quântica. Só que nós, como somos seres macroscópicos, vivemos num certo regime que a física clássica se aplica muito bem, e é por isso que a gente aprende com sucesso mecânica clássica, e quando você coloca um foguete na Lua, você não usa mecânica quântica. Então, a mensagem é, a física quântica nos mostra que os entes formam o universo, os entes que formam o universo, as partículas, as ondas, são muito mais ricos e complexos do que nossa intuição cotidiana sugere, e isso é a minha mensagem mais importante, porque pelo menos espero que vocês sintam isso, que o universo que nós vivemos não é simplesmente o noticiário policial que as televisões muitas vezes tentam nos mostrar, mas o universo que nós vivemos realmente é muito mais rico do que isso. A nossa intuição captura só uma... o que a nossa intuição cotidiana captura é uma fração diminuta da riqueza do universo que nós vivemos. E não é o universo que nós vivemos só, né? É o universo que nós somos parte do. A física quântica ela ensina que não podemos aspirar às mesmas certezas que a física clássica nos prometia. Então, não é qualquer pergunta que parece que faz sentido que realmente faça. Você precisa perguntar para a teoria quais são as perguntas que você pode fazer sobre a natureza. Não faz sentido perguntar com infinita precisão, por exemplo, qual é a posição e a velocidade de uma partícula num certo instante. A natureza não nos permite fazer certas perguntas, por mais que elas possam a priori parecerem sensatas. E a certeza da física quântica, então, dizem respeito à probabilidade de algo acontecer. Então, o que é muito importante, né? Porque alguns usam, não, a mecânica quântica é a teoria da incerteza e a relatividade é a teoria da relatividade. Isso, a mecânica quântica é a teoria da incerteza e a relatividade, a teoria de Einstein é a teoria da relatividade, né? Então, ou seja, vale tudo, certo? Não, não funciona assim. O aparelho de ressonância magnética que funciona, deu inclusive prêmio Nobel por conta da descoberta ser muito importante, porque ela salva vidas, incluindo isso, ela depende da mecânica quântica. Então, e por quê? Quando você entra num aparelho de ressonância magnética, você quer que ela dê uma resposta precisa. E onde está essa precisão, já que nós estamos falando de mecânica quântica? Nas probabilidades de algo acontecer ou não. Certo? Então ela não te dá com certeza absoluta aonde a partícula estará, mas ela te dá com probabilidade infinita, com certeza infinita, a probabilidade da partícula estar numa região ou em outra região. E é graças a isso que os nossos computadores, que usam os princípios quânticos, funcionam. E quando a gente fica doente, a gente quer entrar num aparelho de ressonância magnética e não fazer um mapa astral, certo? Certo? Ok, senhoras e senhores, eu agradeço muito a presença de vocês e eu passei um pouquinho do tempo. Obrigado. Pode, claro. Essa ideia do emaranhamento, ela é só uma teoria ou existe... Não, se faz experimentos. Experimento? Se faz experimentos. Esse experimento que eu falei da dupla fenda com estados emaranhados foram feitos por um físico importante em mecânica quântica chamado Anton Zeilinger. Então existem, inclusive esses pares emaranhados permitem uma criptografia quântica de informação que tem sido usado comercialmente hoje em dia. Então inclusive não só é um fato que é usado tecnologicamente hoje em dia para passar dados entre bancos, né? Os bancos, enfim, protegem seus sistemas.
a dualidade aí onda-partícula, né, que acho que é o que basicamente você falou aí, ela é característica do mundo quântico, né, das partículas elementares, alguma coisa assim, não sei se esse é o nome correto. Eu não sei se esse último slide era isso que você ia falar, não, mas assim, a questão e como é que se dá essa transição entre o quântico e o então, porque uma pessoa não vai passar pela dupla fenda, óbvio, mas um exército pode passar. E se um exército passar, ou o soldado passa de um lado ou passa do outro, né? Não tem interferência, né? Isso. Assim, entre o pelotão, vamos dizer assim. Certo, exatamente. Um monte de pessoas passando. Quer dizer, a gente acaba se comportando de uma outra forma, não certo. Como ninguém tem uma dualidade onda-partícula no corpo, né? Certo. Então, como fica essa história? Então, olha, como fica essa história? Eu vou te dizer como fica essa história. Existem... Bom, funciona assim. O mundo ele é quântico. Então, a sua pergunta é hiper relevante. Que, inclusive, parte dessa pergunta é tema de pesquisa atualmente. A gente sabe que, apesar do mundo ser quântico, a gente sabe que existem regimes em que ele se comporta classicamente. Perfeito. Então, parcialmente, a gente sabe como recuperar, quais são as situações em que a gente pode usar física clássica, física usual, para descrever o sistema. No entanto, quando você começa a empurrar as questões da mecânica quântica ao seu limite, por exemplo, se o mundo é quântico e o universo ele é quântico, então o que todos nós somos? Nós somos o quê? Uma função de onda, todos correlacionados? O que é isso? Né? Nós ainda não temos uma resposta definitiva para isso. Então, fundamentos de mecânica quântica continua sendo um tema de pesquisa atual. E, em particular, entender o que a mecânica quântica está nos dizendo sobre o universo como um todo, quando você não obriga ele a se manifestar de um jeito ou de outro. A gente não tem resposta, a gente não tem esse tipo de resposta ainda. Algumas pessoas acreditam que tem, mas eu realmente... isso está relacionado com um problema chamado problema da medida. Tá? Então, se você for olhar para os postulados da mecânica quântica, os postulados, elas subentendem a existência de um aparato de medida, que é o que faz a partícula se manifestar. No nosso caso aqui é o anteparo. Né? Mas esse anteparo, os aparatos de medida, por definição, são clássicos. Só que a teoria não fala a priori para você o que é o aparato clássico. Então, mais ou menos é assim, isso aqui, sabe, isso aqui é grande, isso aqui me parece clássico, viu? Então, eu vou assumir que ele é clássico. Se eu assumo que ele é clássico, será que ele dá as previsões da mecânica quântica assumindo que isso é clássico? Faça um experimento. Opa, deu a previsão. Então isso aqui é clássico mesmo. Mas não é bem assim que deveria funcionar a coisa. A coisa funcionaria assim. Se a teoria for completa, ela tem que, a priori, dizer para você o que é o aparato clássico. Para você poder, a priori, dizer, peraí, isso aqui é clássico ou não é clássico? No mínimo, eu vou dizer para você o seguinte, que eu acho que isso não está claro na cabeça de todas as pessoas com quem eu já conversei até hoje. Certo? Então pode ser só uma confusão, que nós não estamos olhando da maneira correta a mecânica quântica, ou pode ser algo intrínseco à mecânica quântica, algo que a mecânica quântica está querendo nos dizer que a gente não entendeu ainda. Não sabemos ainda. Tá. Outra pergunta. Eu queria saber a luz polarizada, como é estudada na física quântica? Da mesma forma que na física clássica, porque veja, como que você deve ver um laser? O laser pode vir polarizado, por exemplo, certo? Você pode ver como sendo um número muito grande de fótons com a mesma frequência e com a mesma polarização, certo? Então, a polarização é uma propriedade do fóton, tanto quanto ele é uma propriedade de uma onda eletromagnética que contém muitos fótons. Da mesma maneira, ele caracteriza a onda. Caracteriza o fóton, se você pensar em mecânica quântica, ou caracteriza a onda eletromagnética, se você pensar em eletromagnetismo clássico ou uma superposição coerente de muitos fótons. A teoria das cordas ajuda, complica ou é indiferente? Bom, eu sou reconhecidamente um crítico de teorias
de gravitação quântica em geral, né? E por quê? Porque onde você encontra dois físicos teóricos e pergunta a opinião para eles sobre o que é gravitação quântica, você obtém 3 ou mais respostas. É mais ou menos assim. Então, o que acontece? A teoria das cordas, ela assume mecânica quântica, certo? Então, ela não diz nada sobre mecânica quântica. Ela torce para que a mecânica quântica esteja certa, para que alguma das previsões que nunca se verificaram se verifiquem algum dia. Mas ela não traz nenhuma luz. Então, é assim, veja, de novo, a teoria quântica, ela diz quais são as regras do jogo, certo? Mas ela não diz qual é a teoria física. A teoria de cordas é mais uma teoria que tem que se adaptar, pelo paradigma atual, às regras do jogo determinadas pela mecânica quântica, pela física quântica, pela teoria quântica. Exatamente. Perfeito, perfeito. Não, aquilo que ele não gostava é aquilo que todos nós não gostamos, que é o seguinte, eu acho, que é a gente gosta de ter as coisas sob controle. E a mecânica quântica diz que, por definição, você não tem as coisas sob controle, porque é impossível você prever onde as coisas estarão, como as coisas serão, porque mesmo que você conheça completamente a interação de como aquela coisa interage com o seu meio ambiente, você nunca sabe quais são as condições iniciais para saber como que a coisa será no futuro, no passado. Então Einstein dizia, em resposta a isso, ele dizia que Deus ele é sutil, mas não malicioso, porque ele achava isso uma malícia de Deus e ele não gostava dessa ideia. Ele achava que Deus devia dar uma chance para a gente, pelo menos, de saber qual é o futuro e como era o passado, né? Acontece que ele morreu em 1955, certo? Em 1964, um físico chamado John Bell, ele basicamente prova que é impossível você reproduzir os resultados em laboratório de mecânica quântica assumindo variáveis ocultas locais. O que significa isso? Significa, Einstein, obviamente, ele não discordava do fato que a mecânica quântica reproduzia muito bem os experimentos. Mas ele dizia o seguinte, olha, deve haver um experimento, deve haver uma teoria maior que contenha a mecânica quântica, que consiga não só predizer o que a mecânica quântica prediz, mas com infinita precisão. Predizer, digamos, e saber ainda por qual fenda o fóton passou. Ele não gostava da impossibilidade de você saber qual é a posição e a velocidade de uma partícula num certo ponto. Ele falava, isso não é um defeito, isso não é uma característica da natureza. Isso é uma limitação da teoria. Só que o que John Bell mostrou foi que é impossível você reproduzir os resultados da mecânica quântica, assumindo que a mecânica quântica é uma teoria menor, grosso modo falando, para não entrar em tecnicidades, é uma teoria subcontida numa teoria determinística maior. Certo? Então, eu acho que se em 64 se ele tivesse visto o experimento de Bell, talvez ele tivesse mudado de opinião. A radiação, ela podia ter uma energia contínua, certo? Como ele lidava, mas ao mesmo tempo o corpo negro tem que refletir tudo, né? Certo. Como ele lidava assim, por exemplo, se vem uma onda incidente com π vezes h, que não... Mas, ao mesmo tempo, a parede só podia emitir um número inteiro de H, né? Certo. Então não podia, porque refletir tudo, ele tinha que absorver. Eu acho que ele lidava com isso chamando, não sei se foi no paper dele ou quando foi, como um ato desesperado de conseguir fitar os dados experimentais. Mas ele era muito infeliz com isso. Ele achava que isso era uma maneira fenomenológica de poder resolver o problema. Mas ele não achava que isso fosse uma resposta mais profunda. Até que veio Einstein e piorou ainda mais as coisas, né? Ele falava que
Aí sim, né, que os fótons são quantizados, que a energia... Mas eu acho que a ideia não pode ser consistente. Se é contínua aí você tem que refletir tudo. Por exemplo, no caso do π, que você não pode dividir ele em múltiplos de H, aí você ou absorve um pouco e transforma em calor, Certo. ou você já disse que a radiação já é quantizada. Certo. Né? Certo. Eu tenho que concordar com você, mas em 1905 Einstein veio com a ideia dos quanta de luz mas Planck ele era muito infeliz com essa ideia, ele era infeliz. Agora, claro, quando você consegue fitar uma curva com uma precisão incrível, que ninguém até aquele momento conseguia de jeito nenhum, trocando uma integral por uma soma, bom. De que maneira, afinal, todo esse raciocínio tira esse caráter místico que evoluiu em cima dessa teoria? É pela certeza que você consegue ter, por exemplo, no aparelho de ressonância? Olha, eu acho assim, que vamos lá. Vamos lá. Eu entendi que era um dos objetivos, por isso que eu estou perguntando. Certo, acho que eu não consegui, pelo jeito. Não, vamos lá. A primeira coisa é que a ideia de que haveria alguma consciência ligada na observação e que a consciência interfere no resultado do experimento, isso eu acho que é eliminado com aquele meu experimento de fótons emaranhados. Então, a primeira coisa é que a consciência não tem nada a ver com isso. Tá. A segunda coisa, que isso sim eu não consigo, eu acho que eu não consegui aqui mostrar, é o seguinte: a mecânica quântica não está implicando que nós somos funções de onda que se comportam dessa maneira esquisita. Isso não tá, a mecânica quântica faz coisas esquisitas, mas não com todos. Tá aqui os meus gatos esmagados aqui na minha dupla fenda, certo? Tudo bem? É a minha tentativa de desmistificar que gatos e nós não funcionamos como a mecânica quântica diz que elétrons funcionam. Né? Agora, é assim, então, pelo menos é assim, a mecânica quântica, se ela faz coisas estranhas, ela não explica qualquer ideia estranha. Né? Porque eu já vi várias pessoas com ideias estranhas falando, a mecânica quântica resolve isso. Não funciona assim. Tá? Agora, uma coisa que eu tenho que fazer, assim, um ato de humildade aqui diante da natureza, é que nós somos gorilas sem pelos. Então, se a gente quiser achar, certo? Então, achar que nós temos uma compreensão profunda da natureza, eu acho que é uma soberba injustificável. Certo? Nós arranhamos a superfície da natureza. O que existe realmente de mais profundo dela, nós não tocamos nela, certo? Então, eu acho que isso, a mecânica quântica, isso sim, eu acho que é um sentimento assim legítimo, pelo menos é o que eu sinto como legítimo, de deslumbramento diante da natureza. Nós temos certamente o universo é muito mais rico do que nós conseguimos conceber, e a mecânica quântica é a ponta do iceberg dessa riqueza. Tá? Agora, achar que, por exemplo, cristais, a vibração dos cristais muda a vida das pessoas, ou coisas assim, a mecânica quântica não há nenhum motivo, ou cura quântica, ou... não há nenhum motivo para a gente acreditar que isso tenha algo de científico ou razoável. Tá? Ou sais. Claro, à vontade. A grande questão dessa questão mística, pelo menos assim entendo, pode estar errado, é que é uma extrapolação em que você pega comportamentos de partículas elementares e aplica para um mundo macroscópico, entendeu? Certo. Ou para coisas consciência, coisas que nem se sabe de como é composto, entendeu? Então, no meu entender, isso é uma teoria que explica o comportamento de mundo subatômico. Você falar isso para pessoas ou para pensamentos, eu acho que é uma extrapolação que sai do nada, na minha opinião. Né? Não, e de fato, digo mais do que isso, até a consciência são fenômenos físicos que não há nenhum motivo, muito pelo contrário, de a gente achar que a mecânica quântica tem importância. Se você conseguir fazer uma máquina pensar, não dependerá da mecânica quântica. Tá? Se não conseguir, por outros motivos, mas a mecânica quântica não vai ajudar aí.
Porque as temperaturas são altas e o sistema perde coerência rapidamente. Então, é a física clássica que tem que explicar a nós. A consciência, pelo menos. É o que eu acho. Posso estar errado. Eu falei que a mecânica quântica acho que tem que ser vista como uma teoria de teorias. Ela determina as regras do jogo que você precisa usar para construir uma teoria. Embalando um pouquinho numa pergunta, e é uma pergunta que um aluno me fez. Né? Um aluno te fez. Um aluno. A questão da ordem de grandeza da física quântica, que estava comentando aqui. Então a gente tem um fio de cabelo 10 a menos 3, você tem um micróbio 10 a menos 6, você tem a nanotecnologia 10 a menos 9, você tem o átomo 10 a menos 12. Você tem ideia onde, mais ou menos, a gente pode estar aplicando a quântica nessas 10 a menos alguém? Então, como eu falei, né, a única escala que a mecânica quântica dá é a constante de Planck, que é uma medida de quantidade, momento angular, quantidade de movimento. Então, ela não dá nenhuma escala de tamanho. Então, você pode, em princípio, observar fenômenos quânticos em sistemas macroscópicos. E o exemplo mais gritante disso é que buracos negros, devido à mecânica quântica, têm um comportamento completamente diferente do que o predito pelo mundo clássico. Ou seja, buracos negros podem evaporar por conta disso. E você tem, por exemplo, supercondutividade, você tem superfluidez, que são fenômenos que dependem de mecânica quântica e se manifestam no macroscópico. Tá? Então, isso é uma coisa importante. A outra coisa que eu devo dizer é o seguinte: a mecânica quântica nunca foi testada em escalas... Bom, eu vou ser um pouco técnico agora para você, se você quiser depois você conversa mais comigo sobre isso. Para sistemas que têm altos estados de energia, sistemas que sejam altos estados de energia com energia de Planck. A gente não sabe se a mecânica quântica vai sobreviver a isso. Isso significa o seguinte: a gente não sabe o que é gravitação quântica, a gente não sabe o que seria uma partícula elementar que se comportasse desse jeito com massa de 10 a menos 5 gramas. A gente não sabe qual é a teoria que vai descrever esse sistema. E é por isso que as pessoas procuram gravitação quântica. Né? A teoria de cordas gostaria de poder dar uma resposta a isso. Certo? Então a resposta é: mecânica quântica não traz uma escala de tamanho. Esse experimento de dupla fenda já foi feito com fullerenos, que tem 64, são moléculas com 64 carbonos, e até maiores, depois me falaram, com nanotubos de carbono e coisas assim. Mas nenhum deles com uma massa de 10 a menos 5 gramas. Quando chegarmos a esse limite, sei lá, alguma coisa pode acontecer. Tá. Eu acho que eu não conheço esse experimento, estou tentando localizar. Então, olha, não é que a informação é trocada. No estado emaranhado, não há troca de informação sobre os pares. Porque isso implicaria em violação da relatividade. A informação que sai correlacionada... Oi? O que tem o spin do elétron? Entre o quê? Troca de informação entre o quê e o quê? Então, mas não há troca de informação. Digamos que eu tenho um estado emaranhado, que seja um sistema singleto, de 2 elétrons, com spin para cima, outro spin para baixo, emaranhado com spin para baixo, spin para cima. Tá? Digamos que eu ponha um polarímetro aqui e detete o elétron que foi para a direita, para cima. Ou, obrigatoriamente, se tiver em estado singleto, isso aqui vai dar para baixo. Aí, esse aqui deu para baixo, esse aqui deu para cima. Não é que essa informação sai daqui e chega aqui. Ela nunca sai. É que o estado, em todo momento, desde a criação, ele guardava essas correlações. Agora, dá para provar, e é o que fez o Bell, que até você
colapsar a função de onda, até você fazer ele se manifestar, ele não era nem assim e nem assim. Não é que ele saiu assim ou assim. Ele era assim e assim. No momento que ele se manifesta, esse vai dar para cima e esse dá para baixo, porque a correlação está carregada pela função de onda. É isso que é tão estranho. Por isso que esses estados emaranhados são chamados de estados fantasmagóricos, né? Na mídia. São fantasmagóricos porque eles carregam a correlação, mas não a troca de informação. Então, eles carregam a informação, dá isso. Há um colapso de toda a função de onda ao mesmo tempo. Tudo bem, você falou que eles já carregavam essa correlação, né? Mas para ele usar essa informação da correlação, este daqui deve que saber qual correlação usar. E de alguma maneira, eu não entendo isso aí. Então, essa é a característica da mecânica quântica. Então, é isso que, por exemplo, Einstein, o Einstein, Podolsky e Rosen, é uma maneira, não com spins, mas com momento e com posição, de tentar dizer para as pessoas que não só eles não entendiam isso, mas que isso violaria a relatividade. Porque como você está quase sugerindo para as pessoas, para que isso seja possível, é necessário que a informação instantaneamente se propague de um lado para o outro. O experimento de Bell mostra justamente que os pares, com o experimento com as desigualdades de Bell, eles não saem assim e assim, mas eles obrigatoriamente têm que sair assim e assim para que a desigualdade seja violada. O próprio Bell, que encontra essa desigualdade, por que desigualdade não... Por que desigualdade, né? Por que violação da igualdade de Bell? Da desigualdade? É porque a violação da desigualdade de Bell. Porque o Bell estava supondo que Einstein estava certo. Essa situação é completamente impossível, mas não. Em mecânica quântica você carrega essa correlação. E qual é a correlação? Vamos ver aqui de novo, nesse estado emaranhado que eu tinha aqui. Por exemplo, aqui embaixo. A correlação que está contida aqui é que se sai assim, o outro sai assim. E se sai assim, o outro sai assim. Essa informação é total. A informação é essa, não é que a informação não é passada, esta é a correlação. D1 está relacionado com D3, como D2 está relacionado com D4. É isso que faz tão fantasmagórico esses estados. Então, mas aí está sugerindo que você sempre tem que considerar o universo como um todo, né? Isso, exatamente. Essa correlação, essa informação, está contida na função de onda por onde ela passa. Aonde ela colapsar, ela guarda essa correlação. Assume que sistemas que são muito distantes, eles não estão correlacionados, não podem afetar um experimento que você faz aqui, não pode ser afetado por um que seja muito longe. E não vai ser afetado. E não vai ser afetado, que foi o que nos fez levar a isso aqui, olha. O experimento que eu faço aqui não vai ser afetado se eu ponho aqui uma dupla fenda, se eu ponho aqui um anteparo, não vai ser afetado. Não vai dar franja de interferência. A gente não está afetando. Mas a correlação, ela é carregada. Quando colapsa a função de onda, colapsa a correlação inteira. É isso que faz a mecânica quântica. Eu concordo, assim, por isso que alguns consideram o experimento de Bell um dos experimentos cruciais do século XX. Você chegar à conclusão, por forma de um experimento, que não existe uma teoria maior que contenha a mecânica quântica, que ainda assim torne a coisa determinística, ou seja, o mundo é assim, é uma coisa impactante, realmente digna de nota. É o que me faz... É o que deveria, pelo menos, fazer nos deslumbrar diante da natureza todos os dias. O mundo não é trivial. Poderia ser falar que no processo de medida você perde informação? Certo. No processo de medida você perde informação porque você, por definição, a medida é feita por um aparato clássico. O aparato clássico abre o sistema, a evolução não é mais unitária. E se a evolução não é unitária, você perde informação. Então, se você começa com um estado, por exemplo, emaranhado desse tipo, certo? E você faz o colapso e vê que, por exemplo, vamos pegar nesse caso aqui.
Vamos pegar nesse caso. Eu começo com o estado emaranhado e, por exemplo, faz clique aqui e clica aqui. Certo? E você que é o experimentalista só vê clique, clique. Você não consegue recuperar qual é o estado inicial, porque você perdeu a informação no momento da medida. Medir é perder informação. Informação sobre parte do sistema. A evolução unitária. Exatamente. E esse é o grande problema de você fazer uma descrição da mecânica. Esse é o problema da medida, você chegou ao problema da medida, que é justamente você fazer uma descrição 100% unitária da mecânica quântica, porque aí você não tem espaço para medida. Sem espaço para medida, a teoria deixa de ser científica. Entendeu? Ok, vamos então encerrar por aqui e agradecer o Jorge novamente. E eu espero vocês para o mês que vem.